Achou? Marcos capítulo 8, aí você vai entender porque você falou isso para essa pessoa. 8, dos versos 22 ao 26. Marcos 8, do 22 ao 26. Vamos lá? Marcos 8, do 22 ao 26. Na minha Bíblia diz assim: E chegando a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois o vejo como árvores que andam. Depois, tornou-se a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restaurado, restabelecido, curado, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: Não entres. Feche seus olhos por um instante. Meu Deus e meu Pai, esta é a porção da Tua palavra que acabamos de ler. Que esta porção, ó Pai, possa ser multiplicada em nossas vidas pela sabedoria do Teu Espírito. E que possamos, ó Pai, como os discípulos fizeram, multiplicar também, ó Pai, isso que estamos recebendo para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos, ó Pai, colegas de faculdade, de trabalho, enfim, onde nós estejamos, possamos multiplicar e ensinar o que vamos aprender aqui agora, em o nome santo de Jesus. Podeis assentar, por favor, dando glória a Deus, dando aleluia, dizendo que Jesus é bom, né, que você o ama, que você o deseja. Vamos lá. Eita, agora também foi muito. Pronto. Muito bem, queridos. O tema, né, da mensagem de hoje pode ser saindo da aldeia, né? Porque Jesus aqui no final disse: não entres na aldeia. E aí eu coloquei como tema saindo da aldeia. Mas a questão é, por que Jesus deu essa ordem? Porque Jesus chegou para um homem e disse assim: olha, você não vai entrar aí nessa aldeia. E eu quero associar essa frase de Jesus à situação que nós estamos vivendo. Nós começamos há uma semana e meia atrás uma temática chamada disciplinas espirituais. E a disciplina nos faz sair de onde estamos para melhorar. Por exemplo, se você quer ter um corpo atlético, quer ser um cara assim malhado, que nem o diácono Felipe, né? Então o que é que você faz? Você tem que ter uma disciplina de não comer certos tipos de alimento, de acordar a tal horário, de todo dia andar, malhar, sei lá, tantos minutos pelo menos, e tal. Então tudo tem uma disciplina. Se você quer passar num concurso, né, público, você tem que estudar, tem que ter uma disciplina de estudo. Dia de segunda eu vou estudar tal disciplina, dia da terça eu vou estudar tal matéria, e no dia tal eu vou fazer uma revisão geral, blá blá blá. Tudo na vida exige disciplina. E a disciplina nos tira daquilo que aparentemente é a aldeia onde a gente vive, ou como alguns preferem chamar, de zona de conforto. Mas a grande questão é que cada um de nós tem uma visão própria. Cada um de nós tem um entendimento. Por quê? Essa visão que alguns chamam de meu ponto de vista. Isso é em função de vários fatores, entre eles, onde você foi criado, com quem você foi criado, para que você foi criado. Então, se a pessoa foi criada com pai, com mãe, normalmente tem uma criação. Se foi criado só pela mãe ou só pelo pai, já muda um pouquinho. Se foi criado por tios, porque os pais, por algum motivo, não pôde criar, se foi criado no orfanato, se foi criado dentro de um bairro de paz, de tranquilidade, dentro de um condomínio e tal, se foi criado no interior, tranquilão, lá no meio do mato, andando com pessoas tranquilas, se foi criado dentro desculpe o termo, da maloca mesmo, como falava antigamente, tem alguns que não sabem nem o que é maloca, né? Mas dentro da boca mesmo. Então, algumas coisas que para um era anormal, para outros
Não, isso aí é normal, qualquer um pode fazer. Mas a gente sabe que isso tudo vai contribuir para o ponto de vista. Todos esses fatores vai me capacitar a olhar determinada situação e dizer, não, para mim isso aí é normal. E para o outro dizer, não, isso aí é um absurdo. Conforme você também vai sendo criado, você vai aprender a abençoar ou a amaldiçoar. Tem pessoas que só ouvem seus pais xingando, berrando, falando mal, fofocando. O que é que essa criança muito provavelmente vai fazer? A mesma coisa. Conforme a sua criação, você vai aprender a se submeter à vontade de Deus ou submeter à vontade própria, para não falar do mundo e do diabo. Então, tudo isso vai fazer com que você seja uma pessoa que tem uma visão grande das coisas ou que tem uma visão pequenininha, que acha que nasceu realmente para, ser a escória, ser o coitadinho, a coitadinha, ou então ser aquela pessoa que Deus quer fazer o melhor, dá para você o melhor desta terra. Então tudo isso depende do nosso ponto de vista. Agora, tem uma coisa muito importante, todos nós aqui temos um ponto de vista, sim ou não? Todos nós. Agora olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, seu ponto de vista não vale para nada. Eu não concordo com isso. Meu irmão, porque esse é o problema, a gente quer viver no nosso ponto de vista, e o nosso ponto de vista não serve para nada diante de Deus. Pode servir diante dos homens, pode servir diante, da sua família, mas diante de Deus, nosso ponto de vista não serve para nada, porque a gente justamente tem que perder esse ponto de vista. É tanto que todos que aqui estão e verdadeiramente tiveram, vou ser bem redundante, que verdadeiramente tiveram um verdadeiro encontro com Cristo, hoje diz, rapaz, eu mudei tanto, sim ou não? Porque quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, você larga a sua visão, o seu ponto de vista e diz, eu quero o ponto de vista de Deus, eu quero enxergar as coisas como Deus realmente fez. E aí você diz, olha, aí vai chegar o ponto de dizer como o apóstolo Paulo disse, já não vivo mais eu, e se Cristo vive em mim, quem vai enxergar as coisas? Sou eu ou Cristo? Então é esse ponto que a gente quer. Mas vamos entender o texto que a gente leu. A Bíblia diz que Jesus chegou a um local chamado Betsaida. Diga comigo, Betsaida. Bet, você já sabe, em hebraico significa casa. E Saida significa pescaria. Então Betsaida quer dizer casa da pescaria. Era uma vila pequena de sua maioria homens que viviam da pesca ali no nordeste do mar da Galileia. Foi ali que Jesus fez o milagre da multiplicação de pães e peixes. Então era uma vila próxima a Cafarnaum, Cafarnaum, aldeia de Naum, e Betsaida era menor ainda do que Cafarnaum, era um povoadozinho. E lá Jesus chega, e quando ele chega, a Bíblia diz que trouxeram a ele um cego. Diga assim, trouxeram. Aí olhe para quem está do seu lado e diga, quem você trouxe? É necessário que a gente traga as pessoas para Jesus. E aí trouxeram um cego para que Jesus o curasse. E a Bíblia também nos ensina, palavras do próprio Jesus, que naquele local chamado Betsaida, era um local assim, meio complicado, porque tirando o milagre da multiplicação dos pães e peixes, Jesus não curou ninguém naquela aldeia, Jesus não curou ninguém naquele local, porque a Bíblia diz que aquele povo era muito incrédulo. Então, ele não entra para curar o cego sai da aldeia e vai até ele, e aí, chegando a ele, Jesus muda a história, porque ele teve uma situação do outro cego que ele fez lama, botou nos olhos. Cada vez que Jesus ia curar, ele fazia de uma maneira diferente. No caso desse homem, a Bíblia diz que ele, algumas versões diz que ele cuspiu. Pegou o cara assim
Em outras versões não fala a palavra cuspiu, mas que colocou saliva nos olhos. Então talvez ele tenha feito na mão e colocado nos olhos do cego. Não sei, mas é algo que para mim, para você é meio estranho, né? Mas Jesus fez isso. E aí Jesus ora por aquele homem, né, e pergunta para aquele homem: você está vendo? E o homem responde o quê? Estou vendo homens como árvores. E aí já dá uma discussão teológica, é uma linha de teólogos defende uma tese, outra defende outros. Por quê? Porque se aquele homem diz, eu vejo homens como árvores, dá para a gente entender que aquele homem não era cego de nascença. Porque ele estava vendo alguma coisa e dizendo, é diferente de homem, é parecido com uma árvore. E por mais que ele, como cego, tocasse e, óbvio, percebesse, isso aqui é uma árvore, tem um tronco, tem folhas, isso aqui é um homem, né, mais magrinho assim mesmo, com a barriguinha, tem braço. No tato é óbvio que o cego saberia a diferença. Todavia, alguém que nunca viu nada, não tem como abrir os olhos e já sair dizendo, isso é cadeira, isso é caixa de som, aquilo ali é um violão. Não tem. Então, muito provavelmente, aquele homem não era cego de nascença. Aí outros dizem, não, mas ele era cego de nascença. Aí a gente não vai discutir, a gente faz assim, quando a gente tiver, né, sido arrebatado, com a mente 100% perfeita, alguns dizem que por sinal a gente não vai precisar nem perguntar nada, porque a gente vai saber tudo, né? Mas de qualquer forma, vamos dizer assim, a gente chega lá e pergunta, Deus, minha cara, esse homem era cego de nascença ou não era? Para tirar a dúvida. Mas, o que Jesus fez? Jesus orou por esse homem, porém Jesus orou por esse homem fora do quê? Da aldeia. E talvez, aquele homem fizesse o ponto de coleta dele, o ponto de coleta que eu digo, o ponto de recolher as esmolas dele, em Betsaida. Talvez ele morasse próximo a Betsaida, mas na hora de pedir, lembra, eu já expliquei isso, o governo romano, ele dava tipo assim, como hoje tem o alvará. Se você quer abrir uma loja, você tem que ter um alvará. Se você vai vender, botar uma barraquinha na rua, tem que ter alvará. Se você vai botar um tabuleiro para vender acarajé num local, que não seja lá na sua casa, na sua rua, mas seja um local público, você tem que ter um alvará, tem que ter uma licença, sim ou não? Então, para pedir esmola, já que não tinha INSS naquela época, não tinha assistente social naquela época, né, Márcia? Então, o que é que fazia? O governo romano dava uma capa, né, como se fosse um colete. Os baleiros que entram aí para vender bala no ônibus, não tem um colete? Então, eles davam uma capa para aquele cego, e cada local, os cegos, naquele espaço, poderia ficar pedindo ali esmola, sem ser impedido por ninguém. Então aquele homem, a gente entende que ele fazia daquele local ali o ponto de esmola dele, o ponto de pedir dele. Mas levam até Jesus e Jesus não entra com ele, Jesus faz um milagre lá fora. E o que é que Jesus quer fazer comigo e com você? Ele também quer nos tirar da nossa aldeia. Ele está querendo nos tirar do nosso comodismo. Talvez não, com certeza, muitas pessoas que não vieram hoje, elas preferiram ficar na aldeia dela. Ficar sentado no sofá, aí vai assistir uma televisão, depois, né, um jornalzinho, depois talvez o Netflix, talvez sente e não veja nada, fica olhando só o Zap, só Instagram, só Kawaii, só TikTok, só Facebook, não sei das quantas, e o tempo vai passando porque ficar na nossa aldeia é cômodo. Aquele homem com sua capa, ele chegava ali na aldeia dele, em Betsaida, sentava, né, estendia a capa dele, estendia a mão e ficava gritando, ajude o ceguinho, ajude o ceguinho. E no final do dia ele estava com as moedinhas dele, ele estava com o ganha-pão dele. E nós nos acostumamos a ficar em nossa aldeia. E não só a aldeia da questão de dizer assim, por que não vem para o culto? Porque talvez você só fala isso. Não,
Mas qual a aldeia que você hoje está vivendo? Talvez você tenha um sonho, você tenha um chamado de Deus para trabalhar numa área, para servir na igreja em determinado local, em determinado ministério, e você simplesmente diz: poxa, mas aqui onde eu estou está bom. O que eu já ganho está bom. O que eu faço já está bom. Mas na realidade, será que é o local que Deus quer trabalhar em sua vida? Deus está querendo te puxar para fora, Deus está querendo te trazer para fora, porque quando você sai da sua aldeia e vem para fora, e vem para os braços de Jesus, Ele pode trabalhar com você da maneira que Ele quer. E uma coisa eu posso dizer que garanto, né? Eu creio pelo menos. Garantir eu não vou garantir não, mas eu creio que todos nós que estamos aqui, eu conheço a todos, uns mais próximos, outros nem tanto. Eu tenho certeza que todos vocês já foram tirados para fora do pecado, sim ou não? Não é que vocês não pequem mais, não é que eu não peque mais, a gente peca. A gente faz de vez em quando algo que não deveria, a gente se exalta, a gente deixa de ajudar alguém, a gente fala uma besteira, a gente pensa uma besteira, todos nós pecamos. Mas a gente não vive nessa prática. É como um escorreguei, mas aí eu levanto, como diz a música popular, sacudo a poeira e dou a volta por cima e vou caminhando novamente. Reconheço que errei, peço perdão a Deus e continuo caminhando. Não vou desistir do meu chamado. Você não vai desistir do seu chamado. Mas nós já fomos tirados, nós já saímos do mundo de pecado, nós já saímos do mundo de trevas para vir para as mãos de Jesus, e Ele quer trabalhar, Ele quer fazer na minha vida e na sua vida o melhor. Aí Jesus ora novamente, e alguns até perguntam assim: mas será que, porque Jesus não curou de primeira, faltou poder na mão de Jesus? Será que Ele deu só um cuspinho, era para dar um cusparão, pá, né? Era para jogar mais cuspe? Por que esse cego não foi curado de primeira? Já parou para pensar nisso? Já que a gente diz: não, Jesus faz o milagre completo, rapaz, Jesus não faz nada pela metade. É verdade, mas Jesus tinha um propósito ali. Jesus estava com aquele homem, estava com seus 12 discípulos, futuros apóstolos, e estava também com outros discípulos e com uma multidão ao redor dele. E ele estava mostrando naquele processo de orar inicialmente por aquele homem e dizer: o que você vê? E o homem diz: eu estou vendo homens como árvore. Ou seja, ele estava vendo as coisas o quê? Embaçadas. Ele não estava vendo com nitidez. Provavelmente tinham homens com braços abertos, alguma coisa assim. Ele não estava bem. E Jesus, em outras palavras, estava dizendo para os seus discípulos: vocês estão a mesma coisa aí. E dizendo para a multidão: vocês estão tudo a mesma coisa. Vocês não enxergam, mas vocês não estão enxergando o reino de Deus de forma nítida. Vocês não estão conseguindo ver as coisas claramente. Vocês enxergam, mas enxergam embaçado, e enxergam as coisas pelos seus olhos naturais, e enxergam as coisas pelo seu ponto de vista, e não é o nosso ponto de vista. Bispo, mas eu acho que é assim, eu acho que deveria fazer assim na igreja, eu acho que deveria fazer assim na minha casa, eu acho que o técnico do Bahia, do Vitória, da seleção brasileira deveria fazer assim. A gente quer achar tudo de todos. Jesus está dizendo: você não está conseguindo nem enxergar direito suas coisas, ainda quer consertar o dos outros. Que em outra passagem ele diz: você consegue enxergar o cisco do olho do outro e não consegue enxergar o galho inteiro que está no seu? E ali ele estava dando uma lição para aqueles homens. Vocês podem estar enxergando, mas não estão enxergando nitidamente. Vocês precisam abrir os olhos para enxergar, porque Jesus não quer, andando ao lado dele, pessoas que sejam meieiros, pessoas que estejam com ele 50%, pessoas que dizem assim: ó Jesus, eu vou contigo, mas é porque assim, isso aí eu acho que não está certo, eu não vou não, isso aqui eu não faço.
Aí a gente convida para fazer alguma coisa na igreja. Ah, bispo, mas isso aí para mim não dá não. Aí, rapaz, é tanta história, é tanta desculpa, é tanta situação que a gente ouve. Meu Deus. Na liga masculina mesmo, a gente, né, saiu convidando as pessoas e eu recebi tanta desculpa de alguns irmãos. Eu digo assim, é que o pessoal acha que a gente realmente é besta, idiota, ou acha que a gente não vai ler a resposta. É incrível. Aí tem uma atividade, porque é tanta história. Quer dizer, na realidade, meu irmão, essa pessoa não está enxergando como deveria enxergar. Não está enxergando como Deus está dando a visão, a liderança da igreja, aos pastores dessa igreja, para guiar o rebanho dele. Aí a gente diz, igreja, vamos por aqui. Aí parece que o olho está turvo ainda, né? O ouvido também tá meieiro, não ouve direito. A gente diz para a esquerda, o irmão vai andando para o outro lado. Não é assim que funciona. A gente tem que estar com a visão nítida. A gente tem que entender, e é por isso que nós estamos falando de disciplinas espirituais. Falamos na primeira semana sobre jejum. Falamos domingo, né, através da vida do pastor Davi, que pregou aqui, sobre oração. E o pastor Davi toda hora dizia, a oração é a alavanca que move o coração de Deus. Foi isso, pastor? Pensando que eu não estava ouvindo, não? Toda hora ele repetia, a oração é a alavanca que move o coração de Deus. Se a gente não jejuar, irmão, se a gente não orar, a gente não tem crescimento espiritual. Próximo domingo vai ter outra temática, no outro domingo outra temática. São as chamadas disciplinas. Aí na semana passada a gente fez uma escala de jejum e dizer para os ministérios, para as equipes, e disse assim, por exemplo, dia de sábado é a equipe de ação social que vai jejuar. Dia de segunda, a equipe tal, isso para os cooperadores estarem participando. E falamos para a igreja no geral, dizendo, olha, faça jejum, um dia, faz 2 se possível, até 3, na semana, ore por sua vida, jejum para sua vida. Essa semana a gente falou da oração, porque jejum sem oração é o quê? Dieta. Aí colocamos no grupo, está lá no grupo, né, na segunda-feira, né, terça, hoje, ontem, a pastora Ibra, essa semana também colocou nos devocionais, e foi falando o tema. E hoje, a gente vai, no final aqui, a gente vai fazer a oração coletiva. O tema é avivamento, a gente está orando, só que isso, semana que vem, então semana que vem eu não preciso nem jejuar, nem mais orar. Não, irmão, isso tem que se tornar uma prática. É como questão da academia. Você vai na primeira semana da academia, para quem nunca foi, aí o instrutor diz, você vai andar aí 10 minutinhos, sei lá, 15, né? Como é que é? Você que é o professor de educação física. Aí, depois você vai puxar aqui esse peso, tá? Bota aqui só meio quilo, e tal. Aí quando chega na outra semana, você faz aquilo, mais outras coisas. Com o passar do tempo, aquilo que parecia que no início era difícil, você está fazendo coisas muito maiores. E esse é o objetivo das disciplinas espirituais. E é isso que Jesus quer de mim e de você. Que a gente saia da nossa aldeia, que a gente deixe de ser meeiro. Ele quer a gente 100%. Diga, Senhor, pode contar comigo 100%. Jesus quer nos tirar da aldeia, meu irmão, porque na nossa aldeia, às vezes, a gente está ouvindo o que a gente não deve. Aquele homem como cego, quando ele chegava em Betsaida, que ele entrava lá e que ele ouvia os fariseus, e os fariseus passavam, às vezes, para jogar uma esmola para ele, aqueles fariseus ficavam fazendo uma grande pergunta. Um olhava para o outro e dizia, e aí, você acha que ele é cego porque os pais dele pecaram? Aí o outro disse, não, eu acho que ele que pecou, por isso que ele ficou cego. E ficava essa discussão, ele é cego porque os pais pecaram ou porque ele pecou? Porque associavam que, né, o fato daquela pessoa nascer cego ou estar cego era só pelo pecado. E ninguém estava ali, daqueles homens fariseus, ninguém estava preocupado em orar por aquele homem para curar ele. Ninguém estava preocupado em dizer, não, rapaz, vamos mudar as coisas. Você é cego, mas você pode fazer alguma coisa mesmo sendo cego. Você não precisa ficar aí.
Tudo bem, naquela época não tinha um braille como tinha hoje. Mas será que aquele homem não podia fazer qualquer outra coisa? Debulhar a vagem, que não precisa de divisão, pegou ali a vagem do feijão, da ervilha, sei lá do que quer, e ficar só, né, debulhando ali. Que ele poderia fazer alguma coisa, com certeza que poderia. Mas ninguém olhava para ele com isso não. Quando ele entrava em Betseda, vem um ceguinho, vem os que o pai pecou, vem um pecador, vem um miserável, por isso que está aí pedindo esmola. E talvez na minha aldeia, na sua aldeia, de onde viemos, as pessoas estavam assim, ou nos humilhando, ou talvez batendo no ombro e dizendo: rapaz, você é o cara, está ótimo do jeito que você está, continue assim. E quando na realidade não está bom nada, porque o conceito do que é um cara bom lá no mundo é diferente do conceito do que é um cara bom aqui na Bíblia. Lá no mundo, o cara bom é aquele que bebe todas, pega todas, tem um bocado de filho por aí, né? E como dizia antigamente, em cada porto um filho. Esse é o conceito do mundo. Uma mulher boa para o mundo é aquela que se veste de forma devassa, é aquela que não se submete a homem nenhum, que negócio, eu sou independente, tenho dinheiro, tenho meu dinheiro, tenho isso, tenho aquilo, e não tem um casamento, não tem um filho, não tem uma família. Não é esse o conceito do mundo? É quem tem muito dinheiro. Não, esse cara é bom, ele é rico, ele mora em Alphaville, ele tem um carrão do ano que vai ser lançado ainda. Nem lançou, ele já está comprando o carro. Esse é o conceito do mundo. Mas o conceito de Deus é diferente. O conceito de Deus, o conceito da Bíblia, que o homem bom é aquele que ouve e cumpre os mandamentos do Senhor. E é isso que é isso que você precisamos fazer. Mas para a gente tirar alguém da aldeia, a gente precisa estar fora da aldeia. Você não vai tirar alguém da aldeia se você está dentro da aldeia. Então você precisa estar fora da aldeia do mundo, da aldeia global, como se diz aí, até tem um canal que fala isso. Você precisa estar no meio do povo de Deus. Você precisa estar onde Deus quer que você esteja. Deus não te trouxe, não tirou lá da sua Betsaida, não tirou você lá da sua aldeia para te colocar nesta comunidade, para você ser apenas mais um na multidão, para você continuar vivendo da mesma forma que você vivia. Eu não estou aqui dizendo que, você chegou aqui, como alguns dizem, você chegou aqui e só tinha uma calça e agora você vai ser dono de uma loja. Eu não estou falando desse tipo de coisa. Isso é bobagem diante de Deus. Até porque prosperidade não é você ter dinheiro. Prosperidade é você ter o recurso para cumprir o seu chamado. Se Deus te chamou para ser um empresário, você vai ter prosperidade para montar a sua empresa. Mas se Deus não chamou você para ser empresário, e chamou você para ser empregado, você vai ter recurso para ter a sua casa do bom e do melhor, e não vai ter empresa. Não precisa todo mundo ser empresário, não. Não precisa todo mundo ser chefe, não, porque se todo mundo for chefe, o chefe vai mandar em quem, irmão? Se todo mundo for técnico de futebol, quem é que vai jogar, Felipe? Se todo mundo for goleiro, quem é que vai marcar gol? Então, meu irmão, cada um tem um chamado de Deus. E ninguém é melhor do que o outro, porque um é empresário e o outro é empregado. Não. Cada um tem o seu papel. E nós precisamos entender desta maneira. Nós queremos nessa noite que você possa ampliar a sua visão. Que você possa entender o teu propósito de ter saído da aldeia e entrado aqui, nesta igreja. Entrado aqui nesta comunidade. Entrado aqui nesta família chamada CCCO. Por que você está aqui? Você está aqui para que a sua visão possa ser ajustada. Você está aqui porque Deus quer que você enxergue da maneira que Ele quer. E não da maneira que a religiosidade quer, que sua família quer, que qualquer partido político queira. Não. Você tem que enxergar da maneira que Deus quer. E aquele homem, então, é curado.
Jesus ora novamente por ele. E a Bíblia diz aqui: depois tornou-lhes a pôr-lhe as mãos nos olhos. Jesus não cuspiu de novo. Então ele não foi curado por falta de cuspe, tá? E aí Jesus coloca as mãos, olhando firmemente, ele ficou restabelecido e via ao longe distintamente todas as coisas. Irmão, se você estiver aqui de frente para essa parede, como eu estou aqui agora, o que é que eu estou enxergando? Só o preto. Mas se eu me afastar, eu começo a enxergar que do lado também tem um negócio verde, que ali também tem um negócio verde, que aqui embaixo tem um negócio branco. E vocês que estão aí vão enxergar aqui também um verde, né? E vão enxergar também já o cinza que está ao lado, não é assim? Então o que Jesus quer é que a gente saia do nosso mundinho religioso, do nosso mundinho que só pensa em dinheiro, em ficar rico, do nosso mundinho que só pensa em descer fogo, cair para um lado, cair para o outro, do nosso mundinho que a gente só acha que só a nossa casa é que presta. Ele está querendo tirar, como ele tirou esse homem. E esse homem, ao longe, ele começou a enxergar de longe e ver a tudo distintamente. Ele começou a ver as coisas com clareza. Quando você sai da sua aldeia e entra no mundo espiritual, você começa a olhar as coisas e enxergar com os olhos espirituais. Você começa a dizer, é essa cilada que o diabo quer, né? Porque os fariseus que ficavam acusando aquele homem, dizendo, é cego porque o pai pecou. Não, é cego porque ele é pecador. Aqueles homens estavam fazendo o papel de acusador. Quem é o acusador da Bíblia? E quando a gente está na nossa aldeiazinha, né, enxergando as coisas só do nosso ponto de vista, sempre vai aparecer um fariseu para nos acusar. Sempre vai aparecer alguém para falar uma besteira. E cuidado para você não ser essa pessoa que está acusando os outros. Cuidado para você não ser aquela pessoa que está o tempo todo falando mal dos homoafetivos, o tempo todo falando mal do bêbado da sua rua, o tempo todo falando mal do menino mal criado do vizinho. Porque quem faz isso tem dentro de si um demônio, sim, irmão. Porque eu não sou nem dessa linha de ficar falando negócio de demônio o tempo todo, que estou aqui para falar de Deus. Mas literalmente quem vive acusando o tempo todo é o diabo. Então, peça a Deus, Deus me tira da Betsaida, me tira daquele local onde eu estava acostumado a comer só aquela migalhazinha. Eu quero comer o melhor desta terra, Senhor. Me tira para que eu possa enxergar de longe, para que eu possa discernir. Me dá um espírito, meu Pai, de discernimento. Eu quero esse dom, Senhor. Orar em língua é maravilhoso, interpretar línguas é maravilhoso, mas discernir na língua masculina aqui, o pastor Hinaldo estava até falando sobre isso. Do quão valioso é o espírito de discernimento, de você conseguir olhar para uma situação e dizer, isso aí não, isso aí tem um rabinho escondido ali embaixo, está parecendo que é, mas não é. Nós precisamos pedir a Deus discernimento. Quando a gente, meu irmão, entrar nessa visão que Deus quer, da gente enxergar as coisas de longe, a gente não precisa ir lá, daqui a gente já está vendo. Daqui a gente já está entendendo as coisas. Aí a gente muda, aí a gente vence, aí a gente cresce. Não existe aqui ninguém melhor do que ninguém. Pastor não é melhor do que membro. Um membro não é melhor do que outro. Você, para ser o melhor, você precisa estar no campo da visão que Deus tem para você. Então nessa noite, o chamado é esse: saia da aldeia, não entre na aldeia. E aí, terminando, depois que Jesus viu que ele estava enxergando tudo, qual era o natural daquele homem? Ir correndo para Betsaida, ir correndo para a aldeia. Mas talvez, quando ele corresse para a aldeia, poderia acontecer várias situações. Ele poderia dizer, peraí, mas se eu não vou ter mais, se eu não sou mais cego, então eu não vou mais pedir esmola. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Porque às vezes a pessoa é assim, né? Deus dá a bênção e ela não consegue entender. Mas como é que eu vou ganhar dinheiro? Então muitas das vezes, Deus está dizendo, não volte
não volte para lá, para aquela aldeia, não volte para lá, para aquele mundo, não volte para lá, para aquele pecado, porque se você for, meu irmão, você vai dizer, eu não sei viver fora disso. Fugir de toda aparência. Uma pessoa que gostava de uma canjibrina, para quê? Não, porque eu vou evangelizar no bar. Não vá não, irmão, não vá não, porque na hora que aquele cheiro lá do álcool, para quem gosta, graças a Deus eu nunca gostei, quando aquele cheirinho do álcool bater no nariz, vai ser uma tentação, meu. Eu vou evangelizar no carnaval, e todo ano você saía, tudo quanto era bloco, muquiranas, camaleão, Eva, sei lá o quê. Vai fazer o quê no carnaval? Vai cair na tentação de novo? Não, meu. Não, nada disso. Fugir de toda aparência do mal. É por isso que Jesus disse, não entra, não vai para lá não. E se ele fosse para lá, talvez ele encontrasse os fariseus, e os fariseus diziam, chefe, você não era cego? Então você era mentiroso? Não, mas foi Jesus que me curou. Jesus cura ninguém, rapaz, você foi enganado. Então, meu irmão, não entre na aldeia, não volte para aquele mundo. Você está hoje aqui para ter a visão mudada. Por favor, você que quer essa visão mudada, por favor, se coloque em pé aí. Vamos orar por isso, e depois vamos orar pelo tema do dia também. Feche seus olhos. Tente se imaginar como uma pessoa que estava andando naquela multidão ao lado de Jesus. Jesus está nas proximidades de Betsaida, da casa da pescaria, e de repente vem ao encontro dele alguns homens, trazendo um cego. E Jesus cura aquele cego. Mas Jesus olha para aquele cego e diz, você não vai voltar para a sua aldeia. E agora se coloque, não mais na multidão, mas se coloque no lugar desse cego. Jesus te curou. Jesus abriu a sua visão. Talvez no passado o seu entendimento era, o que tem de mais tomar uma cachaçinha? O que tem de mais andar aí nas festas, no pagode, no arrocha? Talvez na sua mente, o que tem de mais namorar uma menina? Não sou casada, mas eu tenho que saber se essa menina realmente vai ser boa para ser minha esposa. E começasse a fornicar com ela. Talvez fosse normal. Talvez fosse normal você mentir. Mas é uma mentira, não era para roubar ninguém, era só para ser mais esperto. Era só para dar um jeitinho brasileiro. Cada um aqui tinha a sua cegueira. Mas Jesus te curou. Jesus restabeleceu a sua visão. Mas com certeza, a cada dia, o mundo, a Betsaida sua fica te chamando de volta. Fica querendo que você vá lá. Vá lá para pegar sua capa. Vá lá para pecar de novo. Mas nessa noite, nós estamos aqui para dizer não para isso. Meu Deus e meu Pai, nós queremos declarar nesta noite, Senhor, que nós não queremos entrar de novo na aldeia, Senhor. Nós não queremos voltar para a aldeia, Senhor. Nós queremos, ó Pai, ir aonde o Senhor quer que nós estejamos. Então, ó Pai, aponta o caminho, Senhor. Ó Pai, nós queremos sentir em nossos corações, ó Pai, o direcionamento dado por Ti. Certifica agora em nossos corações, ó Pai, o que o Senhor tem para nós. Revela, ó Pai, para cada um aqui. Faz com que cada um entenda aqui qual é o seu chamado. Entenda, ó Pai, qual é o seu propósito, ó Pai, sobre a face da terra, ó Pai. Entenda o seu chamado dentro da família. Entenda o seu chamado profissional. Entenda o seu chamado, ó Pai, na área sentimental. Entenda o seu chamado na área ministerial, Senhor. Ó Pai, revela, Senhor. Faz com que nós possamos enxergar agora, ó Pai, de forma nítida e de forma, ó Pai, ampla, com distância, aquilo que o Senhor tem lá na frente para a gente, ó Pai. Nós não queremos enxergar o que ficou lá para trás, Senhor, mas nós queremos enxergar o que está lá na frente. Nos mostra, ó Pai, revela nessa noite a cada um aqui, ó Pai, aquilo que essa pessoa estava com dúvida, aquilo que essa pessoa não sabia, ó Pai, se ia para a direita, se ia para a esquerda, ó Pai. Ó Pai, revela agora, faz com que ela possa entender, ó Pai,
Abra sua boca agora e diga para Deus o que você estava com dúvida. Abra sua boca agora e diga para Deus o que você precisa entender, o que você precisa saber. Fale para Ele agora, é você e Deus. Não adianta só eu ficar aqui orando, você tem que orar, você tem que dizer, diga: Senhor, eu tenho dúvida disso, eu estou, ó Pai, na incerteza daquilo, ó Pai, me mostra, eu faço isso, eu faço aquilo. Pergunta a Ele, peça a Ele. Ele vai te dar o entendimento, Ele vai te dar a resposta, Ele vai abrir a sua visão. E talvez você diga: mas eu não estou entendendo direito ainda, está meio turvo. Diga: Senhor, põe as tuas mãos agora sobre os meus olhos, Senhor, sobre a minha mente, Senhor. E Ele vai fazer a cura perfeita, Ele vai fazer a cura 100%. Quando você abrir a sua boca e falar realmente com verdade, que você está falhando, que você está errando, que você tem feito algo que não agrada, confesse a Ele, para que Ele possa então dizer: é por isso que você está enxergando meieiro. Mas nessa noite eu coloco sobre você o meu desejo, a minha vontade, a minha luz. Eu declaro agora que você vai enxergar com os olhos espirituais. Jesus está dizendo isso para você. Ele quer que você enxergue da maneira correta. Então, peça a Ele para te curar. Coloque a mão sobre os seus olhos e diz: Senhor, a partir de hoje, eu quero enxergar como o Senhor enxerga. Eu não quero enxergar o que me dizem, o que me sugerem, ó Pai. Eu quero enxergar com os teus olhos, Senhor. Cura, Senhor, os meus olhos. Cura a minha mente, Senhor. Cura, Senhor, os meus desejos, para que sejam os teus desejos, em um nome de Jesus. Amém? Você crê que sua visão foi aberta mais ainda? Você tem certeza das decisões que você vai tomar a partir de agora? Glória a Deus. Muito bem, agora a gente vai fazer a oração coletiva, tá bom? Oração coletiva, o nome já está dizendo, é na coletividade, cada um vai orar. Mas nós temos 2 motivos que a gente colocou essa semana da oração. O motivo 1 é o avivamento pessoal. Você vai pedir a Deus para ser avivado. Às vezes você vem para a igreja, entra, senta, levanta, senta, levanta, vai embora. Depois diz assim: a igreja é morna, isso. Irmão, se alguém é morno aqui, é você. Porque é você que tem que vir com o coração em chamas. É você que tem que vir celebrar. Você vem aqui pegar mais fogo, sim. Mas a alegria está no seu coração. Tem até uma música antiga que diz: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Aí a galera grita: eu já conheço, né? A alegria está no coração de quem conhece Jesus. O avivamento está no coração de quem já conhece Jesus. Então, se você entra e sai morno, mocochô, o problema não está no pastor, não. O problema não está nos músicos, não. O problema não está nos intercessores, cooperadores, não. O problema está no seu coração. Então, o que é que você tem que fazer? Rasgar o seu coração e dizer: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero ter essa alegria verdadeira. Eu quero ter, ó Pai, esse fogo que brota de dentro para fora. Você vai pedir isso agora a Deus. Isso é um avivamento, pessoal. E você vai pedir o avivamento da comunidade. A comunidade, ela, para ser incendiada, ela precisa que cada graveto que forma ela pegue fogo. Se você pega um saco de carvão e coloca para fazer um churrasco, enquanto 2 carvãozinhos daquele não tiver realmente, né, vermelhinho ali, quente, e ir contaminando os outros, não vai pegar, não vai ter fogo. Então o que é que a gente precisa, né? De forma coletiva, dizer: Senhor, incendeia, faz com que o fogo aqui, ó, suba e pegue todo mundo. Aquele que está lá, parecendo que está gelado, que não vai pegar fogo, ele pega fogo também. Senhor, me usa para fazer com que minha comunidade esteja cheia realmente da unção, esteja realmente cheia da tua luz. Porque o que causa o fogo, meu irmão, é luz. Todos nós, creio que, se não todos, a maioria fez aquela experiência na escola, de pegar uma lupa, né, de pegar um fundo de garrafa, colocar um papel embaixo
e chegar assim no sol e colocar aquele fundo de garrafa, ou colocar aquele fundo de copo, ou lupa, e aquela luz que vai passando, né, começa a queimar o papel. A luz de Deus está aqui. Você é uma chama da luz de Deus. Então você precisa incendiar quem está do seu lado. Você precisa se incendiar.